7 anos do maior desastre socioambiental da história do Brasil. Mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. Duas milhões de pessoas atingidas. Essa cena do dia que essa lama chegou foi horrível. De ver peixes mortos para todo lado, a lama descendo, invadindo nossas propriedades, peixes mortos aqui na beira do rio, agonizando por falta de ar. Foi terrível, mas terrível mesmo. Na época que morreu um tanto de peixe desse, nós estávamos aqui. Nós acordamos de manhã com água na porta do barraco, nós atravessamos e foi embora. Os impactos no Médio Rio Doce e nas comunidades ribeirinhas. Separar a natureza do homem, separar o social do natural, não tem razão de existir, nós somos um só. E aí, por tabela, se eu estou resguardando o rio, estou resguardando o direito à vida. O luto e a indiferença. Virou-se uma cidade fantasma, uma comunidade fantasma, porque cada um está nos seus afazeres. As pessoas aqui perderam os jovens aqui que tinha na safra de coco, tiração de coco, jaca, manga, renda, né? Tinha uma renda. Deixaram de ter. Embora esse tema esteja quase que adormecido em outras regiões do estado, eu acho que a gente ainda está enlutado, assim, acho que a gente ainda vive esse luto. Um luto que não foi feito, na verdade, um luto entrecortado aqui justamente por essa falta de reparação, ou seja, pela falta de condições de retomada da vida comum. Pesquisadores desenvolvem técnica de aproveitamento da lama na engenharia. Está começando o Universo Pesquisa 7 anos de desastre. Aqui nós estamos na Ilha Brava, né? Ilha Brava. Essa aqui é uma comunidade próxima a Governador Valadares. Como é que ela está organizada? Nós temos associação aqui, né? Tem uma associação de moradores. A Ilha Brava, ela é pessoas que geralmente são nascidas aqui, que deu continuidade dos seus pais e bastante ribeirinhos temos aqui, temos ilheiros, bastante ilheiros e sem falar também pescadores, entendeu? Então vive de certo modo em torno do Rio Doce, bastante pessoas aqui, famílias, são aproximadamente 180 a 200 famílias aqui e vivem em torno do Rio Doce. Alguns são moradores, mas tem algumas chácaras e também produtores rurais. Né? O que o desastre interferiu na vida aqui da comunidade? De certo modo, assim, interferiu foi muito, não foi pouco não. Porque se você não tinha uma ilha, vou te dar um exemplo. Se você não tinha uma ilha, um filho seu, um neto seu, trabalhava na ilha para quem tinha a ilha, na colheita de limão, que nós abastecia Governador Valadares com um limãozinho, aquele pequenininho,
Em Belo Horizonte chama de galeguinha, aqui nós chamamos de limãozinho. Então abastecia Valadares com essa qualidade de limão, o limão Tahiti também, jaca, manga, aqueles carrinhos que vocês viram lá na feira lá, a gente sempre vendeu para os depósitos ali. Então as pessoas que vivem do lado de cá, que não tem ilha, elas automaticamente foram impactadas, porque a partir do momento que não tinha como bater feijão na colheita de feijão, colher o milho, colher as frutas para estar levando para o mercado municipal ali, aí ficaram sem sua fonte de renda. Alguns migraram para Valadares, infelizmente jovens foram para Valadares e perderam a vida por causa disso, por causa que se envolveu com pessoas daquela localidade. Alguns eles estão até presos, coisa que nossa comunidade aqui não tinha, você entendeu? Falar assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem sim. Tem porque nós tínhamos um campinho ali e nossas crianças ficavam aqui no campinho, tinha um rio para nadar, tinha para passar uma carne, pescar. Então vinha muita gente. Isso aqui, antigamente, dia de sábado, domingo, isso aqui era lotado. Essas ruazinhas que você está vendo aí, era lotado de gente. E a ilha era até lá na frente, lá, ó, partiu. Aqui, daqui até lá embaixo, lá pra você ver um buraco que tem lá, depois se vocês quiserem a gente descer até lá embaixo, pra vocês verem. Arrancou um lado dela e a ponta dela, essa ilha era enorme. Nós tomou prejuízo aqui demais. Nós tirava planta que nós vendia aqui, de 15 a 15 dias, nós tirava que era 15 sacos de limão, nós vendia no mercado para aquele Luiz Fruta que tinha ali, que ele morreu, agora é a FIA que compra. Laranja, igual vocês estão vendo, ainda tem esses pés grandes, coco, nós tínhamos muito aqui, até lá em cima. Mandioca, feijão, nós tirava saco de feijão daqui, 2, 3 sacos de feijão. Sempre nós plantávamos. Hoje não tem como plantar nada. A lama, a ilha estreitou, não tem como fazer nada. O que fazíamos antes do desastre? A gente plantava, a gente colhia. Depois do desastre não podemos fazer mais nada. Não tem como plantar mais nada. Então, depois antes era maravilhoso, agora depois é só tristeza. Para mim, para os vizinhos, para todos, né? A gente, produtor, planta, colhe aqui, colhe ali, vende no mercado, vai vendendo. A gente vive de pesca, né? De peixes, como tinha poço de peixe também lá, que eu colhia, no caso, colocava os alevinos, engordava, né? A plantação que a gente plantava e vendia no mercado. Era o sustento da família. Acaba que, para quem planta, foi prejuízo, igual no meu caso mesmo. Antes, as enchentes traziam matéria orgânica, né? E banca de areia, é o que ficava nas nossas ilhas. Era renovo. Toda vez que tinha um enchente, era renovo da terra, porque trazia-se matéria orgânica juntamente com areia. Agora vem banca de areia. Junto. Agora, a matéria orgânica vai para as cucuias, porque o que fica na terra é rejeito, puro rejeito, entendeu? Quando seca, a terra trinca todinha. Então, parece sertão. E vocês tiveram contato com a água? Tivemos, e eu descasquei todinha na época. Dos pés à cabeça até hoje, meu pé racha que... Quando eu cheguei a calçar a bota, por causa disso, que eu não posso ter acesso à lama. Porque meu pé chega a me minar sangue, eu nunca vi. E minhas unhas ficam tudo fraquinhas, quebra tudo assim, ó. Diz eles que não, que isso aí não é da lama, que eu não tinha isso, não. Então, qualquer coisa, igual eu tive acesso aqui agora, quando chega de tarde em casa, é uma dor de cabeça terrível. O cheiro, que eu não aguento. Então, isso aqui é um cheiro insuportável, essa lama quando é dessa. E também posso falar meu marido, né, que ele prejudicou muito a saúde dele, que ele deu problema de rim seríssimo, de pulmão. Ele bebeu da água, se a gente vê, e acabou falecendo. E até hoje eu tô na luta aí, né, tentando plantar de novo. Você planta, vem outra lama, mata, igual vocês estão vendo aqui, lama purinha, daqui até essa lembra toda, tá desse jeito aqui. Não tem como plantar mais nada. Era um local que as pessoas reuniam, tomavam banho,
era praticamente areia, né? Nas beiras, até mesmo na ponta das ilhas era areia, a gente podia tomar banho tranquilo. Hoje você só vê o rejeito da Samarco nas beiras do rio, então é muito difícil. Então, assim, é uma coisa que o pai, meus avós passaram para o meu pai, eu passei, o pai passou para mim, eu passei para minhas filhas. Minhas filhas vêm todo dia da cidade, casadas, vêm todo dia da cidade trabalhar aqui, entendeu? Trabalha comigo, é familiar, igual eu falei com você. E meus netos estavam continuando. Tem 2 netas, sem ser esse neto ali. E sempre a gente ia, fazia uma covinha e punha a plantinha, expõe a plantinha, ensinava a aguar. Não vai dar para ter continuação. Por conta de quê? A mineração, a Samarco, a Vale, a BHP se deram o direito de cometer um crime, você entendeu? E esse crime não está tendo punidade. Mas eu vou continuar na luta, né? E espero também que eles reconheçam o direito de nós como ilheiros. Tanto eu, não sou eu, a Joelma, o Juvan, que tem ilha aqui, Valdir, todo mundo, né? Todo ilheiro aqui, nós tudo vizinho de ilha, o Zé, que é dono daquela de baixo lá. E eles não reconhecem nós como ilheiro. Eles falam assim que ilha é caso perdido. Depois disso, tivemos um auxílio, né, da Samarco, isso não posso negar. Tivemos auxílio, mas o auxílio não foi comparado ao que a gente ganhava, né? O auxílio vem num valor, né, um valor demarcado por eles, mas não é o valor que você estava acostumado a sobreviver. Você entendeu? Então fica um pouco mais difícil, com certeza. Aí deu para manter a família, Dá mas manter. você não conseguiu reerguer sua propriedade. A propriedade não consegue, porque você olha na propriedade onde vai, você só vê barro, só vê lama da Samarco rachado e só vê mato nascer no meio onde está rachado ali no rejeito da Samarco. Então não tem como você cavar e não tem trator, não tem como, é uma ilha. Então não tem como você levar um trator para retirar aquele barro e jogar fora. Então é muito difícil para a gente, não só para mim, mas para todos os vizinhos aí da ilha. O desastre, ele não foi o único. Depois ocorreu o Brumadinho. Não foi o primeiro, porque já tinham ocorrido outros na Itália, outros também no Canadá, em outros lugares. No próprio Brasil, tinham ocorrido outros desastres. Talvez no Brasil não tenha ocorrido nenhum com a proporção que foi o desastre da Samarco, Vale, BHP. Vai depois ter Brumadinho, que vai ter muitas mortes envolvidas. Mas se vive as consequências disso, porque as incertezas são muitas. Então as pessoas têm certeza em relação à água, têm incerteza em relação ao processo de reparação, de restauração, de compensação. Tem muita controvérsia em torno disso. É um processo que envolve muitas consequências e acaba a maneira como ele é conduzido gerando outros desastres, porque de natureza psicossocial, de natureza econômica. Então, ou seja, o desastre foi um evento de proporção que marcou a vida da bacia do Rio Doce. Hoje, nós temos várias questões, várias pesquisas em andamento que são muito importantes, né? Monitoramento da qualidade da água, monitoramento da biota, né? Isto é, dos seres vivos que estão dentro do rio. Isso está em andamento agora. A saúde do rio hoje ainda é muito frágil. A saúde da população que foi afetada diretamente, né? E a que foi afetada indiretamente também está comprometida. Essa tragédia, ela vai para e os efeitos negativos do Rio Doce, nós vamos demorar muitos anos ainda para o rio
se recuperar, para a vida voltar. Esse é um processo que nós já estamos no 7º ano, mas que nós vamos gastar ainda mais alguns anos, né, 15 a 20 anos, para o Rio Doce voltar ao seu estado original. Flamínio, 7 anos do desastre ambiental no Rio Doce. Qual que é o balanço que você faz como presidente da Bacia, né, do Comitê da Bacia, em relação a esses 7 anos? Como que está o Rio Doce? Olha, o rompimento trouxe uma nova realidade para o Rio Doce, né, de um impacto ambiental imenso, né, o maior impacto ambiental no Brasil. E as suas consequências, né? As suas consequências não são naquele momento, vai trazendo ao longo do tempo. Então a gente viu, né, nesses 7 anos que muita coisa foi feita, mas muito mais precisa ser feita, principalmente com relação ao rejeito da mineração que se encontra na calha dos rios. Então a gente vê com preocupação, a gente quer estar continuando esse debate para ver como é que a gente vai poder entregar um Rio Doce daqui 3, 4, 5 anos, uma melhor qualidade, né? A gente viu, né, até atestado pelos órgãos gestores, que a água hoje já melhorou em sua qualidade, né? A água já está com a sua qualidade um pouco melhor, que permite a sua captação do devido tratamento e entrega à população, isso atestado pelos órgãos gestores, mas que ainda a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas ainda estão sem respostas. Você que tem visitado vários desses locais, assim, como você avalia a questão do Médio Rio Doce? Talvez seja a região que foi mais impactada, né? Valadares aí com certeza foi uma cidade impactada. A gente vê que tem políticas dentro do TETAC que precisam ser desenvolvidas aí na região, principalmente com relação ao investimento no saneamento, né, já que são 600 milhões no TETAC para saneamento, 500 para tratamento de esgoto e 100 para resíduos sólidos. Então, a gente queria maior celeridade nisso, esses investimentos ser feitos de forma mais séria para a região. A região carece, Valadares, né, leva os resíduos a 100 km de distância, gera todo um custo, toda uma operação gigantesca para isso. Então, a gente queria que esses recursos chegassem mais rapidamente no Médio Doce, que foi impactada, né? É uma região que, né, já é impactada ao longo do tempo, né? O Rio Doce já era um ser doente, mas a tragédia só potencializou isso mais. Então a gente vê que o Médio Doce precisa ser olhado com um olhar mais pontual, que seja garantido todo esse investimento e que seja feito esses investimentos. Sete anos de desastre. O que foi feito em termos de direitos das pessoas envolvidas nesse desastre? Bom, a gente tem as inúmeras ações que foram propostas, né? Então a gente teve os termos de ajustamento de conduta, né? Os outros termos individuais, as ações individuais, que foram inúmeras ações, a própria ação civil pública, né, que foi impetrada, mas, né, ao longo desse tempo, a gente viu inúmeras medidas judiciais que foram entrando em ação ou saindo, mas nenhuma delas trouxe realmente resultado efetivo de reparação de danos, né? Já está em fase de finalização a construção, né, de algumas casas para os moradores que tiveram suas casas perdidas, mas em termos gerais, a gente vê, né, que foram muitos danos e danos que foram se somando ao longo desses 7 anos. Então, assim, pessoas que foram afetadas e que, em função, né, do rompimento da barragem, tiveram a sua vida econômica transformada porque perderam a sua casa, perderam suas condições de viver, porque vivia a partir do rio, né? Muitos viviam da pesca do rio. E aí pessoas que tiveram a sua condição econômica afetada, que de lá para cá, lares desfeitos, famílias, né, desfeitas, alguns citam inclusive que houve suicídio porque as pessoas, né, ficaram realmente desnorteadas. Há uma perda
né? Não só do lugar, mas há uma perda também assim, da sua referência, né? Da sua história. Imagina assim, pessoas que tiveram sua casa, mas tiveram as suas memórias destruídas, né? Então, isso não tem como recuperar. São 7 anos em que vão somando os danos. Embora os documentos tragam certos dados numéricos, quantitativos e qualitativos, a gente não tem a voz das pessoas, né, nesses documentos. A gente não tem o que essa perda significou para as pessoas. E assim, eu comecei a suspeitar de que a gente não poderia falar em reparação, muito menos em reparação integral, que é isso que o direito coloca quando a gente sofre um dano desse tipo ambiental, sem que a gente entendesse os significados dessa perda para as pessoas atingidas. Porque os documentos poderiam pressupor ali certos quantitativos, mas se a gente não fosse ao território conversar com as pessoas, como é que a gente ia entender qual foi a perda e, portanto, qual seria a reparação devida? A gente vê também, então, além desse empobrecimento, um crescimento de violência doméstica, de desagregação social nesses territórios atingidos, justamente porque as pessoas não têm condições de manter os próprios modos de vida, né? Então existe uma desagregação social, um adoecimento mental e alcoolismo, justamente porque a pessoa perdeu o vínculo, perdeu ali as relações que mantinham um vínculo com o território e com as demais pessoas na comunidade, né? Não é uma perda só individual, é uma perda coletiva. E aí, além da questão da saúde mental, a gente tem também o crescimento de uma série de doenças infecciosas, né? A FGV recentemente divulgou aí uma série de relatórios com aumento, né, da incidência de chikungunya, de dengue, até de aborto em mulheres, enfim, de uma série de doenças infecciosas na região em decorrência aí desse desequilíbrio ecológico. Então, assim, a gente vê ainda muitos efeitos acontecendo desse desastre, ou seja, o desastre, o crime da Samarco não acabou, ele está em curso. Grande questão do desastre, no caso de Mariana, no caso do desastre da barragem da Samarco, é que houve ações muito desarticuladas, ações isoladas. No primeiro momento não sabia-se nem quem tinha que propor. Por isso nós temos tantas ações individuais, ações dos municípios, ações do Ministério Público, tudo desarticulado, né? E se tivéssemos sentado numa mesa e tivéssemos organizado, precisamos cuidar do rio, dos atingidos imediatos, dos atingidos que foram ao longo do processo, né, dos atingidos com o tempo, porque houve, né, desdobramentos. Então, e se a gente tivesse sentado e pensado o que podemos fazer, mas todos juntos? Porque se cada um faz num lado, isso foi enfraquecendo e desarticulando, e eu acho que isso é que comprometeu a reparação dos danos. O desastre acaba também revelando a nossa fragilidade enquanto sociedade civil, comprovando algo que é constatado nos estudos da Fundação João Pinheiro, que é um órgão, né, de pesquisa ligado ao governo do Estado, que mostra que essa nossa região é uma das que tem a sociedade civil mais frágil entre as regiões mineiras. Eu acho que o desastre acabou falando que isso é verdade, infelizmente. Então, acho que mas ainda há tempo. Nós precisamos, assim, começar a pensar como região, começar a pensar que nós temos que nos organizar e que se nós não respondemos aos desafios colocados pela realidade que enfrentamos, se nós não enfrentarmos os nossos problemas, ninguém vai solucionar por nós. Então, né, o território precisa se fortalecer e os atores, né, locais são fundamentais. E a universidade, um ator dessa, a Univale tem sempre cumprido o seu papel de mobilização, de motivação e está sempre presente. Você traz aí um problema ambiental, né, que a lama é uma realidade em todo o percurso do Rio Doce, na bacia hidrográfica do Rio Doce, e traz também uma inovação voltada para a área da construção civil. Chegou para a gente aqui, né, o rejeito da mineração e continua até hoje no Rio Doce. E a pessoa com deficiência, a acessibilidade. Então eu uni essas duas adversidades para propor uma solução. Então nós chegamos a uma tecnologia social a partir
da lama da estação de tratamento de água de Governador Valadares. Quais foram os componentes químicos que foram identificados na coleta que vocês fizeram? Olha, primeiramente a gente fez a coleta in natura, a gente secou esse material e identificou que não seria possível fazer com essa... a gente precisaria de muita quantidade do material seco. Então, voltamos à reflexão para trabalhar com o lodo in natura. Então, assim, a gente começou o trabalho. E fizemos os ensaios todos relacionados à engenharia, mecânica dos solos, né, compactação, CBR, para ver se atendia às normas para usar na construção civil. E, além disso, como o material é um rejeito de mineração, apesar da água ser captada no rio, ser tratada, mas ela gera um resíduo que é a lama da estação de tratamento de água, a gente já sabia que poderia ter, né, os componentes químicos. Então, foi preciso fazer a caracterização química e ambiental desse material. Então, eu tive que recorrer às legislações. Aí eu fui na legislação CONAMA, tanto para resíduos sólidos quanto para resíduos líquidos, né? Então, foi ali que eu me baseei, né, foi o parâmetro para verificar. Então, quando fez a análise ambiental, a gente identificou fenóis. Então, será que eu poderia ainda usar? Então, no limite da CONAMA, né, foi possível utilizar em camadas para pavimentação. Mas esse lodo da estação de tratamento de água, ele não pode ser descartado em recursos hídricos. A gente sente como a gente, no velório, a gente vai velar um ente querido de um dia por outro. Aquela dor interminável. Mesmo assim, quando vai enterrar, a gente não quer que enterre. A gente se sente que a gente está velando nosso pai há 7 anos. Não podemos enterrar porque temos a esperança dele recuperar. Ele não tem voz, a voz dele somos nós. Que luta para que venha, entendeu? A reparação, que venha se cumprir o TETAC, que venha se cumprir as recuperações de nascente, as recuperações dos afluentes do Rio Doce. Porque o rio, a água é vida. Se a gente mata um rio daquele tamanho ali, é muita raça de coisa que vai estar morrendo. E aí, gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, ajude a divulgar a ciência na comunidade. O Universo Pesquisa fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau! Em nota, a Fundação Renova esclarece que até março de 2023, a Fundação indenizou 413 mil pessoas com pagamento de 13 bilhões em indenizações e auxílios financeiros emergenciais. Entre as ações de reparação estão o monitoramento da bacia do Rio Doce, mostra a retomada dos parâmetros de qualidade de água. Uma área equivalente a mais de 30 mil campos de futebol está sendo reflorestada por meio de editais que ultrapassam 800 milhões em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mais de 737 milhões foram disponibilizados para projetos de saneamento nos municípios impactados e outros 830 milhões foram destinados a municípios atingidos e para os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo.